Ao que tudo indica, a sexta rodada da Série B teria feito mais uma vítima. Zé Ricardo pode estar de saída do Criciúma, que já tem um outro nome engatilhado. Vou trazer crédito sobre essa informação que ainda não é oficial, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo. No vídeo, inclusive, eu vou falar sobre o Goiás, que é o novo líder da Série B, pelo menos até o final dessa noite. Tem que contar com tropeços de Vila Nova e também de Cuiabá para continuar no topo. Falar sobre o Volta Redonda, que tem campanha por novo mascote. E também falar sobre Aleph Manga, um mal necessário para o Avaí. Trazer uma avaliação sobre o jogador que bateu boca com a torcida do Avaí durante o jogo contra o Goiás na Serrinha. Fique à vontade para deixar um pouco da sua avaliação quanto a tudo isso, também para deixar o joinha, se inscrever no canal e compartilhar o link para mais conteúdos como esse. Todo dia tem Série B aqui no canal, informações de pré-jogo, informações de pós também. E bora começando esse vídeo falando sobre o Criciúma, que não divulgou oficialmente a saída do Zé Ricardo, mas que o que se tem de informações nos bastidores é que teria o nome do Eduardo Batista já certo para o futuro da competição. De acordo com Marco Burillo, não sei se está certo essa pronúncia, é um jornalista de Criciúma, um radialista de Criciúma, ele já teria confirmado a informação com o presidente da equipe de Santa Catarina, que teria afirmado que o Zé Ricardo, depois da derrota para a Chapecoense, não seguia para a Série B, não seguia para a sequência da Série B. Zé Ricardo e o Criciúma, que até venceu no meio de semana pela Copa do Brasil, confesso que não imaginava, por mais que um jogo caseiro ele tenha um peso, né, um confronto com algum peso de clássico tenha um peso para um trabalho, e por mais que a temporada também do Criciúma tenha tido algumas frustrações, eu imaginava que a vitória contra o Bragantino teria dado algum fôlego para a sequência do trabalho do Zé Ricardo, mas parece que não foi o que aconteceu. E sobre esse novo nome, Eduardo Batista, eu entendo que entre as possibilidades em aberto para a Série B, entre os treinadores que não comandam nenhuma equipe nesse momento, o Eduardo Batista é o melhor nome. Eu até tinha citado na saída do Barbieri do Atlético Paranaense que eu entenderia e gostaria de ver o Eduardo Batista no Atlético, mas pelo que tudo indica se tem esse movimento do Criciúma pelo treinador que conhece muito bem a competição, que estava preparado para treinar o Novo Horizontino nessa edição de 2025, terminou saindo para a chegada do Humberto Louser. Ainda, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, não é oficial, mas esse movimento parece estar certo, parece estar muito próximo de ser oficializado pelo clube. Seguindo aqui, vamos falar sobre o novo líder da competição, pelo menos parcialmente. O Goiás está no topo da tabela, venceu o Avaí jogando na Serrinha, com gol de Pedrinho e de Lovato. São os dois bons personagens do Goiás na Série B. Mas tem um Lovato que, quando se recorda para a primeira rodada da competição, ele não era o titular. O titular era o DG, que foi expulso contra o Amazonas. O Lovato ganha a posição, ele chega até a cumprir suspensão, nos laterais do Goiás batem pra caramba. Ele chega a cumprir suspensão por conta de 3 cartões amarelos já na quarta rodada da competição, mas ainda assim segue como a figura titular quando volta a ficar disponível. E é um dos grandes pilares, né? Você tem Lovato como um grande pilar, a figura do Juninho como um grande pilar, o Gava também como um dos grandes nomes desse Goiás, mas quando você olha para esse Goiás, você tem Lovato e Pedrinho como os dois grandes nomes, além da figura do Tadeu também. Um Goiás que viveu a frustração do vice da Copa Verde, mas que quando se avalia a Série B, o aproveitamento e os resultados, eles dizem de fato o que é a cara desse Goiás. Ele não sobra, você olha para os resultados do Goiás. Agora essa vitória contra o Avaí por 2-1, a vitória contra o Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0, teve a derrota para o América por 1-0, teve a vitória contra o Operário por 2-1, teve a vitória contra a equipe do Amazonas por 1-0. Talvez, olhando todos esses retratos dos resultados do Goiás na temporada, teve mais um. Dos resultados do Goiás na Série B,
Talvez o único que poderia ter tido um placar um pouco mais elástico teria sido o jogo contra o Amazonas, mesmo no 10-11 no segundo tempo. Mas todos os outros resultados mostram um Goiás que vence, não sobra tanto assim. Foi o empate contra o Vila Nova, que quase venceu, inclusive. Estava um 2-1, abre o placar, toma um empate, faz mais um, toma um empate. Mas assim, os resultados do Goiás, eles mostram um Goiás que vence, um Goiás com alguma consistência a partir de um meio de campo sólido defensivamente, apesar de algumas críticas ao nome do Messias na linha de zaga. Mas eu entendo que o retrato do Goiás, olhando para resultado, aproveitamento e desempenho, combina bem. Um Goiás que teve uma atuação, a pior atuação contra o América, que poderia ter tomado mais do que um, mas contra o Amazonas poderia ter feito mais do que um, né, pelo que teve de superioridade no confronto. E se tem um Goiás que eu entendo que tende a lutar até o final por esse acesso, um Goiás com o Mancini muito experiente, um Goiás com nomes que tem alguma carga também na Série B, teve a chegada do Anselmo Ramon que marcou contra o Botafogo e tende a melhorar esse número dele também com a camisa do Goiás na Série B. Deixa um pouco da sua avaliação quanto a isso. Agora vamos falar sobre um outro jogador que estava envolvido nesse jogo contra o Goiás na Serrinha, que é o Aleph Manga. Aleph Manga que teve um bate-boca com torcedores do Avaí. É curioso a Serrinha, né? Porque tem o fator da torcida visitante estar atrás do banco da equipe visitante. Acho que não recordo, não lembro de outro estádio que tenha isso. E aí teve um bate-boca ali de torcedores do Avaí com parte do banco, e entre esses jogadores do banco estava lá a figura do Aleph Manga. E aí não é criticando, não é atacando o jogador. Inclusive é um ponto de elogio ao jogador, não no bate-boca. Porque é um ponto que, de fato, o Aleph Manga peca um pouco. Quando tem algum problema, quando tem algum conflito, alguma polêmica na equipe em que ele está, dificilmente ele não é o centro das atenções. Quando olha para o retrato das últimas equipes onde ele passou, sempre tem isso, além do ponto também do envolvimento dele no escândalo, na investigação de manipulação de resultados na questão de apostas. Ele inclusive pagou por isso, né? Teve a pena sobre ele, e ele volta. E eu classifico o Aleph Manga como um mal necessário, principalmente quando a gente olha, um mal entre aspas, tá? Mas quando a gente olha para a Série B, porque dificilmente você vai encontrar um atacante que tenha o nível técnico dele, a intensidade, a leitura que ele tem numa linha de ataque. Você olha qualquer equipe da Série B hoje, qualquer. Talvez o torcedor do Goiás ele olhe para esse nome e não queira, mas até mesmo num Goiás, em que se tem o Pedrinho bem, em que se tem o Wellington bem, Arthur Kaique como reserva, mas eu entendo que qualquer equipe da Série B, qualquer uma das outras 19, o Aleph Manga seria importante. Um cara que tecnicamente ele tem a sua importância, que ele consegue ser decisivo. Não foi bem nesse jogo contra o Goiás, mas ele consegue ser em grande parte decisivo. E por mais que os torcedores das equipes onde ele passaram tenham alguma contestação contra ele, alguma alegria com certeza ele gerou, talvez mais alegrias do que frustrações ele gerou para essas torcidas. Então entendo que é um mal necessário para o Avaí. E aí a gente chega a um outro ponto nesse giro de notícias rápido aqui da Série B. Inclusive, se está curtindo e quer mais conteúdos como esse, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o link. Normalmente eu trago mais balanços, avaliações, mas aqui está mais um giro de notícias. Vamos falar sobre o Volta Redonda, que conheceu a sua primeira vitória na rodada 5, na verdade na rodada 6, né? Nessa rodada da Série B contra o Paysandu. Inclusive tem um pós-jogo disponível para esse confronto, se você não viu ainda, está disponível aqui no canal. E o ponto alto, principalmente do primeiro tempo do jogo, foi a invasão, né? Você que não viu, teve a invasão de um cachorrinho no estádio, no Raulino. E foi o melhor momento do primeiro tempo. Tá? O primeiro tempo muito ruim, o segundo tempo até cresceu um pouco mais. Só que aí o Volta Redonda soltou um procura-se a caramelo da sorte. A gente tem alguns estádios, o Mangueirão teve também a invasão de uma cachorrinha que é tida também como mascote do estádio. Então o Volta Redonda está meio que numa campanha
para encontrar o caramelo, não sei, a caramelo, né, fêmea, não sei se encontrou ainda, não houve uma atualização sobre isso, mas enfim, tá aí uma campanha bacana do Volta Redonda para tentar encontrar a caramelo, quem sabe vai ser o mascote para os supersticiosos torcedores do Volta Redonda. Deu sorte, então quem sabe vai seguir sendo um amuleto aí para a equipe na sequência da competição, na sequência aí da história do Volta Redonda. Curtiu o vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal e também ativa o sino de notificações. Deixa a sua opinião em relação a um desses 4 assuntos, um desses 4 tópicos. Vou ficando por aqui. Até a próxima.